Let's go, girls. Come on. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio, mulheres inteligentes lideram. E hoje eu estou com uma especialista que trabalhou com liderança no meio animal. Ela liderou animais ferozes, leões, macacos, e ela liderou maravilhosamente bem, né? Por anos aí trabalhou na área da... Meu Deus do céu, me fugiu o nome da... Medicina veterinária de animais selvagens. Medicina veterinária de animais selvagens. Eu tô com a pessoa certa, porque pensa que mulher é um pouco de animal selvagem também, né? Todos temos um animal Todos selvagem. temos um animal selvagem, mas a mulher, principalmente em algumas épocas. E ela traz a liderança de toda essa visão pro nosso dia a dia. E ela é uma mulher fantástica, tem programa aqui também na TV Cidade, convido você a seguir a playlist lá também dela. Eu tô falando da Juliana Plex. Muito obrigada pelo convite, Miri. Eu tô honrada em sentar nessa poltrona aqui. Me sinto em casa, né, por estar participando também como apresentadora da TV Cidade, mas é uma honra poder sentar ao lado de ti e a gente trocar essa ideia hoje sobre liderança feminina. Ai, eu fico muito feliz. Tu é uma mulher engajada também nesse movimento e tem uma missão, inclusive com as mulheres, então é isso. E a questão, tu é mentora de muitas mulheres, muitos homens e mulheres de negócios, né? E quem cuida de líderes, cuida de quem cuida. Porque o líder, ele tem uma função, a mulher que lidera, que está à frente de liderança, ela tem que estar pensando tem que estar a todo momento em autodesenvolvimento, porque as coisas estão mudando a todo momento e cuidam de muitas pessoas, porque o líder, ele vem também com essa questão de, ele tem que enxergar o que o todo, às vezes, não está enxergando, para poder encaixar cada um no seu lugar daquele ecossistema. E aí, o que tu percebe de semelhança no mundo animal para o mundo da liderança de hoje? Então, nós temos muitas semelhanças, porque o nosso comportamento, na verdade, né, ele é base. Nós temos comportamento básico, que é natural, é biológico, querendo ou não, principalmente relacionado às questões emocionais, né? Então, e também as questões que envolvem grupos sociais, né? Então, como que a gente se comporta, como que a gente se regula dentro de alguns grupos, né? Como que a gente interage com algumas pessoas, de uma forma, digamos assim, inconsciente, mas proposital, né? Então a gente acaba intencionando comportamentos, muitas vezes até para a gente poder ser aceito, né? Então é uma forma que a gente tem, é uma flexibilidade comportamental e natural que nós temos para que a gente possa se manter dentro de alguns grupos, por exemplo, né? Isso existe no mundo animal também, por exemplo, aquele animal que não é aceito pelo bando, alguma coisa assim, isso existe? Existe, por exemplo, dentro dos grupos de lobos, por exemplo, eles têm muitas regras que eles têm e tem hierarquias, né? Então eles trabalham muito a questão da cooperação. E, por exemplo, se um jovem lobo não cumpre com aquelas regras, ele é banido do grupo, ele é expulso do grupo. E esse jovem lobo, ele tem que criar um novo grupo que ele lidera ou ele fica perdidão? Às vezes ele fica sozinho, porque se ele não se adapta, né? Se ele não acaba não seguindo regras ou não quer se submeter ao convívio social que sobrepõe essas regras e esse tipo de comportamento para aquele determinado grupo que é exigido, ele acaba não conseguindo se de uma manter. certa forma, ele se torna presa fácil. Também. Na verdade, ele até, inclusive, não é tão comum, tá, isso acontecer, porque, na verdade, eles têm um prazer muito grande no convívio social, eles gostam de ter de conviver, né, dentro de um grupo social. Até meu professor mesmo do mestrado na área da filosofia, né, ele pesquisa esse tipo de comportamento e ele traz isso como um dado, que os lobos, eles têm um sucesso, digamos assim, maior na captura da sua presa ou na alimentação, um sucesso maior sozinho, mas eles gostam mesmo de conviver em grupo. Olha só. Isso gera mais prazer e isso, inclusive, gera muito mais bem-estar. Para eles, por conviverem em grupo. É uma escolha. Nossa. E assim, ó, tem... agora, talvez que não entra na tua alçada da época, mas quando você fala da ovelha negra da família, né? As ovelhas existem isso mesmo?
Tu tem alguma coisa a declarar sobre se tem alguma ligação real ou não com o mundo real, ou é só uma música poética? Eu acho que é mais uma música poética mesmo, né? Eu acho que é só trazer o contraste em termos de comportamento mesmo, é aquele que não vai junto com o rebanho. Sim. Mas nesse sentido. E que também existe algumas matilhas que o prazer é estar entre rebanho, é estar no grupo mesmo. E essa questão do comportamento de rebanho é aquele efeito manada que se fala popularmente, né? Que é realmente alguns grupos de animais eles têm. Cegamente eles seguem o grupo, né? Sem questionar. Né? Tá. Então é o efeito manada. E isso a gente acaba tendo também como humano, no sentido de a gente não pensar muito a respeito, a gente acaba sobre algumas coisas não refletir, não ter um pensamento reflexivo, crítico sobre algumas coisas, a gente simplesmente, o nosso grupo pensa sobre aquilo, a gente adere como uma verdade absoluta e a gente segue a manada, né? Faz sentido então essa música, então, de alguma forma ela faz esse sentido. Agora trazendo também, Ju, por que essa transição de carreira? Porque uma veterinária de sucesso como você, né, mas não se vê todo dia por aí, né? E aí ir para a linha da consultoria, da liderança, da neuro. Então, por quando? O que aconteceu? Bom, primeiro que eu acho que eu não fiz uma transição de carreira, eu acho que eu só me reposicionei. Porque eu ainda estudo comportamento, então são 27 anos, né, trabalhando com esses estudos e as pesquisas voltadas para comportamento, bem-estar, estresse, porque isso a gente compartilha com as questões biológicas, né, e o que é da nossa natureza, a mesma coisa com os grupos dos animais também, que tem uma vida mais social, né, digamos assim. Mas eu acredito muito, eu brinco até nas minhas palestras, né, que eu só mudei o nível do game. Passei de fase, né, eu escolhi aí, depois de trabalhar mais de 24 anos com leões, cascavel, jararaca, macacos e com uma infinidade de animais selvagens, eu decidi, hoje escolhi, né, trabalhar com humanos e negócios. Então é um reposicionamento só, mas eu acredito muito que esses comportamentos eles se mantêm, né? A gente tem esses comportamentos básicos e eles são primordiais para a gente poder entender um pouco mais sobre relacionamentos, né? Entender um pouco mais sobre liderança, né? Porque entender do comportamento ele é importante, principalmente para os líderes, né? Para poder entender melhor as pessoas que fazem parte do seu grupo. Mas eu enfatizo sempre, né, que não tem como pular algumas etapas, né? Primeiro a gente precisa ser líder de si, para depois ser líder dos outros e depois líder dos líderes, né? Então não dá, é uma premissa dentro da liderança a gente ter o nosso autoconhecimento, a gente entender sobre comportamento, principalmente a si mesmo, para depois a gente poder ajudar as outras pessoas. Líder de si, depois líder dos outros, para poder depois ser líder dos líderes, olha só. E essa questão da liderança no reino animal, por exemplo, trazendo para nós. As pessoas se comparam com o leão, né? Qual que é o perfil de liderança com o leão que se assemelha a alguns perfis de liderança? Quais são os perfis de liderança que existem, por exemplo? Bom, são inúmeros, né? Tem várias formas de liderar, mas vou trazer o aspecto do leão, né? Todo mundo acha que o animal selvagem. Eu acredito muito eu acho que trazendo para esse perfil do leão, né? O leão ele não precisa provar nada para ninguém, né? Ele tem a sua postura, ele sabe quem ele é, né? Ele não precisa lá ficar rugindo o tempo todo. Rugir faz parte da natureza dele, ele tem momentos que ele vai vocalizar, né, durante o dia, que é normal para manter o território dele, para ele manter essa posição que ele tem, né, de territorialista, né, de eu ser o rei, né? Mas essa postura que ele tem é uma postura de autoconfiança, né? E na verdade quem caça são as leoas, né? Ele na verdade ele mantém o território. Dentro do mundo animal cada um tem uma função, né? Isso é importante também. Não é todo mundo faz tudo.
Todo mundo faz tudo e não tem um que não faça nada. Cada um tem uma função naquele sistema. Exatamente. Então o leão, ele tem essa função, né, de manter o território, né, de manter o grupo dele. Como eu falei, ele não precisa provar nada pra ninguém. Todo mundo sabe quem é um leão, até porque a forma majestosa como ele se movimenta, ele se posiciona, né? Isso é uma coisa que ele é respeitado só por esse posicionamento dele, né? Isso. E como eu falei, as leoas são responsáveis pela caça, então elas, de uma forma, é muito interessante o tipo de comportamento delas, porque elas caçam em grupo, né, e elas caçam de forma bem estratégica, né. A comunicação, ela é muito importante entre as leoas, principalmente a comunicação visual, né, porque elas não falam. Então, assim, eu entender o que cada uma tá fazendo, para que lado ela tá indo, como que a gente vai caçar aquela nossa presa, né? Quem vai primeiro, quem não vai. Então, também tem uma dinâmica bem interessante aí do grupo. Olha, quase entraria naquela, tem medo de fazer confusão na energia feminina e masculina, mas as leoas são femininas, são fêmeas, enfim, um modo feminino de caçarem, né? Com todas elas se comunicando no olhar, juntas, em busca para terem sucesso. Em cooperação, elas caçam em cooperação. Elas caçam em cooperação. E o mais interessante que, eu não sei se vocês já viram, né, National Geographic, mas vocês já viram no Animal Planet, também tem vários vídeos, né, que enquanto elas estão caçando, as hienas estão ali nos calcanhares, né, então assim, é interessante porque elas estão muito focadas, né, na caça, né, na presa, mas tem aquelas hienas ali que todo tempo atrapalhando, rindo, distraindo, né, a importância do foco. Eu acho que dá para trazer isso também para o nosso mundo, nosso né, universo, que muitas vezes a gente tem aquelas hienas nos nossos calcanhares ali, nos incomodando, nos provocando, nos tirando do foco, nos distraindo, né, e é um desafio, exatamente, é um desafio se manter, né, com esse foco no objetivo. Né, nos nossos objetivos. E quem é que espanta essas hienas? Não, elas ficam por ali, porque porque faz parte também do ecossistema. Do ecossistema. Naquele momento ali. Não são espantadas, não é o leão que chega lá e espanta elas. Olha, romantizando aqui o negócio, minha filha. Romantizando aqui o negócio. Mas é muito interessante, né? Eu sou apaixonada também, então, assim, por entender sobre esses comportamentos. E é claro que a gente tem dentro de grupos, eles não, por mais que sejam, por exemplo, primatas, eles não têm um mesmo sistema, né? Então temos algumas diferenças entre alguns grupos de primatas, culturas diferentes, eles também têm algumas culturas. É bem interessante, assim, a gente olhar para isso. Por quê? Porque a gente também tem, né, os nossos sistemas, a nossa cultura, e cada vez mais a gente está vendo, né, a importância da gente conhecer as pessoas, de conhecer os comportamentos, para que a gente possa ter uma melhor atuação também. Por exemplo, no caso da liderança, tu perguntaste, né, a gente tem vários tipos de liderança, né? E é claro que a liderança, ela não precisa ter um único perfil, ela não precisa ser de uma única forma, porque a gente precisa preservar a autenticidade de cada um. Mas é claro que a gente tem aquele tipo de liderança que é um pouco mais servidora. O líder, ele tem esse papel, né, de servir, de ajudar, de mediar, né, de poder reconhecer quem são os talentos. E, querendo ou não, trabalhar numa dinâmica mesmo em grupo, né. Hoje, um dos pontos que, complementando, né, na questão, por exemplo, da liderança, a gente sabe que hoje um líder, normalmente, ele vai ter uma função de gestão também, né, então poder fazer uma boa dinâmica, porque ele não pode esquecer da liderança. Quando o líder, ele não tem uma habilidade, ou ele não tem esse autoconhecimento, ele não tem uma consciência sobre a sua própria liderança, ele muitas vezes vai ficar empurrando um pouco com a barriga para liderar. Aí ele acaba emergendo mais nas tarefas que ele tem no operacional, que faz parte da gestão, e tá tudo certo, mas ele não pode esquecer também das pessoas, né? E aí a gente vê que muitas vezes, quando esse líder, ele não tá sendo eficaz, a gente tem uma falta de engajamento, né? Ele não tá se sentindo pertencente. Então tem vários fatores que é a partir do líder, né, que muitas vezes se dissemina dentro de uma empresa, até mesmo a cultura, né? E um bom líder consegue trazer para fora o melhor de cada um da sua equipe. É para ser assim. É para ser assim. O líder, ele tem esse papel, né, dele poder reconhecer e entender, principalmente em algumas situações,
né? Eu vou trazer um pouquinho, voltado ainda para a minha área da medicina veterinária, né? Como uma comparação. Quando a gente trabalha com animais selvagens, a gente está trabalhando sob perigo, né? Então a gente precisa estar com os nossos sentidos muito atentos, a nossa percepção está mais aguçada e a gente precisa entender quem são as pessoas que estão trabalhando. Por exemplo, o médico veterinário, que ele é responsável pelos animais selvagens, ele também é responsável pelas pessoas que estão em volta trabalhando, né, com esses animais. Ele é responsável pela essa segurança. Então ele precisa entender o que cada um vai fazer, quem são as melhores pessoas para aquela determinada situação, né, para não colocar ninguém em risco, né? Quem é que, por exemplo, para uma tomada de decisão mais rápida é o melhor do grupo? Quem por exemplo, pode ou funciona melhor, ou está melhor disposto durante uma situação de pressão, né? Um momento de pressão. Então, são várias situações emergenciais que no mundo empresarial a gente tem também, né? Pelas demandas de uma empresa, por demandas de atividades, e que o líder ele precisa entender melhor das pessoas para saber colocar as pessoas certas no momento certo, né? Quem que ele pode trazer para aquela determinada função, e também num período que não, digamos assim, um período que intermediário, que a gente não está vivendo sob pressão, que a gente não tem, também desenvolver, dar oportunidade para que as pessoas possam também se desenvolver, né? Num universo, mulheres, onde a gente precisa de resultados a todo momento, principalmente no universo empreendedor, a função do líder é identificar tu tá nos trazendo assim as pessoas certas para cada função, porque nem no mundo animal cada um tem uma função adequada para que aquilo chegue num resultado realmente, que no final das contas que é dividendos entrando nas empresas da gente, para que a gente possa multiplicar patrimônio, ou para que a gente possa ter bons resultados no âmbito familiar, por exemplo, no âmbito dos negócios, ou nas tomadas de decisão. Aí tu trouxe isso, identificar quem é aquela pessoa que na hora de uma decisão precisa ser rápido, consegue raciocinar com mais... E até o contexto, né, Miri? Porque, por exemplo, a gente sabe que por mais que a gente faça parte de uma equipe, é um setor, todo mundo tem que trabalhar em prol de resultados, mas tem essa questão da humanização, de entender as pessoas como indivíduos. Então, por exemplo, eu sei que a Miri não está no melhor momento dela, né? Ou eu entender o contexto, porque o líder, quando ele é realmente alguém próximo da equipe dele, ele consegue também estar a par do que está acontecendo, um pouco com cada um, porque é natural. Quando esse líder ele tem um vínculo melhor com as pessoas que ele lidera, ele abre um espaço para que eles também são suporte, rede de apoio, né? Então eles abrindo espaço, eles estão cientes um pouco da vida de cada um ali, e entende o contexto também, né? Naquele momento que a gente tá, poxa, a Miri passou por uma situação assim, ou tá vivendo uma situação assim, talvez vamos poupar ela nesse momento, né? Ou não vou deixar ela tão à frente de uma situação assim. Por quê? Porque eu vou estar expondo o meu liderado a uma situação que ele não precisava ser exposto nesse momento. Eu tô poupando ele. Então, sabe, ter essa flexibilidade, né, e trazer melhor adaptabilidade para o próprio contexto ou grupo, né, do setor, né, ou dos liderados. Outro do universo aí dos animais selvagens, outros perfis de liderança, por exemplo, a gente viu ali no caso do leão, que é a leoa que caça. O leão, ele cuida do território, e a leoa caça justamente para ela ser mais leve, se tu for analisar também. Ele é mais pesado, né? Mas trazendo para outros tipos de liderança no meio animal, tu nos trouxe a questão do universo ali dos lobos, por exemplo. Um outro universo animal que a gente possa se identificar também. Bom, eu gosto muito desse exemplo porque eu gosto muito dessa dinâmica que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Sim. Eu gosto de usar eles como exemplo, os primatas, os saguis. Saguis, tá. Aqueles grupos saguis, os macaquinhos pequenininhos, que tem um rabinho comprido. Ah, tá. Então, aquela hierarquia, aquele grupo social, né, eles têm uma dinâmica um pouquinho diferente, que a líder é uma fêmea, né, ela que lidera o grupo,
Inclusive, ela suprime a liderança dela, ela acaba, em questões mesmo de comportamento, ela acaba suprimindo o cio, né, das demais. Então, as demais, elas não vão entrar no cio, né? Então, ela vai ser a matriarca, digamos assim. Os filhotes, quando nascem, logo que ela pare, ela fica com o filhote, né, nas costas ou até mesmo aqui no peito para amamentar eles, mas quem vai cuidar do filhote é o macho. Então ela só amamenta e entrega o filhote para o macho, e as outras fêmeas do grupo, né, que eles trabalham também de forma colaborativa e em cooperação, as demais fêmeas do grupo, elas não vão ter filhotes e elas acabam cuidando, então, do filhote dessa matriarca, né? Dessa matriarca. Então, é uma creche, um sistema de creche, então, Sistema cuidando. de creche. Inclusive, os responsáveis pela educação desse filhote é o pai, né? Os machos e essas fêmeas. E as fêmeas que estão no Um grupo. pouco diferente, Um pouco diferente. Aham. E elas saem desse grupo, alguma fêmea sai, monta seu próprio bando, ou elas Normalmente, são condicionadas ali? normalmente eles, depois, claro, à medida que elas vão passando, tem uma sucessão também, né? Para se manter o grupo, né? Mas ele é liderado por uma fêmea, né? Então é um pouco diferente aí essa sistemática. Por isso que, olhando para o mundo animal e trazendo para o nosso universo, né, de hoje, que não dá para julgar nenhum tipo de sistemática de cada empresa, porque tem empresas diferentes, que os sistemas são diferentes e funciona. E são necessários? E o que eu trago hoje, né, na questão mais do feminino mesmo, né, das mulheres, a gente acaba sendo um pouco mais múltipla, a gente tem mais funções, mais atividades, a gente acaba abraçando mais coisas. Por exemplo, no empreendedorismo feminino, tem um dado do Sebrae que nos sinaliza que as mulheres, elas têm mais ou menos 12% menos de tempo que os homens de trabalho. Os homens têm a menos. Porque normalmente as mulheres têm outras funções que elas precisam, por exemplo, cuidar de familiares, né? Muitas vezes pais que têm uma certa idade, normalmente mais é a mulher que acaba cuidando, então ela tem que se dedicar mais a um filho, a outras atividades, e aí ela acaba tendo um pouco menos de tempo de trabalho que o homem, né? Então, e agora a questão toda trazendo, por que você decidiu cuidar das mulheres? Bom, na verdade não foi uma decisão em si, eu acho que foi mais uma missão mesmo, né? Um chamado para trabalhar com as mulheres. Eu acho que foi um momento em que eu passei também por um período, digamos assim, um período um pouco mais difícil ou conturbado, né? Que eu precisei passar por uma superação e acabei olhando para as mulheres de uma outra forma, né? E me identifiquei muito com muitas delas e consegui também enxergar nelas muitas potencialidades. Mas eu até falo sempre isso, né? Do tipo, a gente conhece tantas mulheres que têm tantos potenciais que a gente fala pra ela, sinaliza: nossa, tu é tão boa nisso, por que tu não faz isso, por que tu não faz assim? Se ela não sentir, ou se ela não trabalhar isso dentro dela, é muito difícil que ela vá realmente fazer algo nesse sentido, né? Do que a gente identifica dela. Então, eu acho que ter olhado para a mulher de uma forma diferente me despertou a proporcionar para elas, né, essa caminhada aí de dentro para fora, porque foi isso que eu passei também. Então, eu passei por boas décadas aí, olhando mais para o meu profissional, minha primeira formação, porque depois eu fui buscando outras formações também, fui estudando muito. Mas eu brinco, né, que eu vivia sempre naquela rodinha do hamster, né? Então eu trabalhava o dia inteiro, ia pra casa, cuidava do filho, tomava meu banho, dormia, no outro dia tudo igual. E assim o dia a dia ia se repetindo, né? E eu não tinha uma perspectiva, eu não tinha os objetivos, eu não tinha muita coisa nesse sentido. E eu acho que quando a gente não faz algumas paradas, quando a gente acaba não cuidando de si ao longo dessa trajetória, ou olhando pra si, a vida te obriga a tu parar. Né? Então eu acho que foi nesse sentido que aconteceu comigo. Eu acabei tendo que parar 2 anos das minhas atividades profissionais
E aí fiquei, né, sem chão, né? Nossa, você imagina para 2 anos as atividades. Não é 2 meses, não é 2 semanas, são 2 anos. E aí, porque eu passei por um procedimento cirúrgico, a cada ano eu fiz uma colocação de prótese no quadril, então passei por um processo, né, de reestruturação, né, corporal, querendo ou não, né, porque acabei, de um ano para o outro, eu acabei ficando com uma diferença discrepante, né, de um tamanho de perna para outra, até fazer a colocação da segunda prótese. Então foi um período em que eu me vi sem poder trabalhar, eu me vi na questão da minha autoestima também, né, poder, tipo, e agora ficar 1 ano nessa condição. Foi um resgate também, onde eu busquei o meu autocuidado, eu olhei pra mim também, né? E aí a gente ressignifica muita coisa na nossa vida, né? Faz as contas da vida. E aí a gente precisa, dentro desse ressignificar, a gente precisa escolher outras coisas. Aí fui, claro, buscar entender um pouco mais sobre outras coisas, sobre empreendedorismo, busquei outras formações, entender sobre negócios, sobre liderança, né? Imergi na área da filosofia, que eu digo que foi um divisor de águas na minha vida. Então, fui buscando muita coisa durante 1 ano. E no segundo ano, então depois que eu passei por esse segundo procedimento, aí é que veio o insight, né? Eu brinco que não foi de um sonho trabalhar com mulheres, que eu digo que é uma missão, na verdade, né? Foi realmente uma insônia que me despertou a buscar algo, a proporcionar algo para o desenvolvimento feminino, né? Então, a partir dali, eu acabei criando um projeto. E nunca tinha feito eventos na minha vida na época, mas a gente aprende. Vocês têm que acompanhar lá no Instagram. Gostoso a gente fazer coisas diferentes, se desafiar. O que tu sente que as mulheres mais precisam hoje? Olhar pra si. Olhar pra si. Porque é duro, dói olhar pra dentro. Mas tem momentos que são necessários pra gente poder crescer, pra gente poder evoluir, né? Então, olhar pra dentro é difícil, porque a gente precisa reconhecer coisas, como a autoestima, o autocuidado. Eu brinco muito, né, que tem muita mulher que carrega o chicotinho consigo, porque muitas vezes não ser carrasco de si, eu acho que é a pior posição ainda que alguém pode ter, né? Porque não é ninguém. O carrasco tá dentro de si mesmo, né? Fica ali, ó, se chicoteando, né? Porque existe uma autoexigência, existe muitas vezes uma falta de consciência para algumas coisas, né? O entendimento, muitas vezes até essa punição, né? Se sentir culpado por várias coisas que muitas vezes não são do seu próprio controle, né? Não estão sob o seu controle, né? Mas existe muito isso da mulher também, essa autoculpa, né? Então, eu acredito muito que olhar para si, eu acho que é o ponto principal. Olhar para si. Então, nós estamos chegando ao final. Ai, que pena, meu Deus do céu. A gente transitou por tantos universos. Aqui com a Juliana, assim, é um universo de conhecimento. E a gente está chegando ao final desse programa e eu convido você a estar com a gente no evento, nesse grande encontro que a Juliana está promovendo. Ju, fala desse grande encontro que teremos agora em março. Então, gente, partindo desse princípio, fomentando muito o desenvolvimento feminino, trazendo para um universo feminino que ele é mega amplo, né? Onde é importante a gente olhar para vários, digamos assim, vários campos, né? Eu trago então, juntamente com a Miri, que a Miri na verdade vai ser a nossa mestra de cerimônias, ela vai conduzir o nosso evento presencial aqui em Caxias. Então eu faço questão de convidar a você que está assistindo para essa imersão internacional híbrida que vai acontecer no mês de março, que é a Jornada Decide, porque tudo começa com uma decisão, de liderança feminina. Essa imersão a gente vai trazer um universo de conteúdos, talks, palestras, painéis, rodadas de negócio, mentorias, né, com mulheres incríveis que vão estar aí brilhando
e ajudando, mediando, né, essa jornada de cada uma que participar. Nos dias 7 e 8, o evento presencial vai acontecer em Caxias do Sul. E demais datas durante o mês de março, a gente vai estar realizando encontros online em sala fechada ao vivo. Então vai ser uma experiência incrível de conexão, de networking, de conhecimento, de desenvolvimento feminino para Serra Gaúcha e para o mundo. É verdade, essa mulher incrível aí, né? E parabéns por ter atendido, sabe? Obrigada, né? Parabéns, a palavra é obrigada por ter atendido o teu chamado. Obrigada, gente. Vem. Nós estamos juntas nessa caminhada, né? Porque somando forças, né? Não sou eu que faço esse evento são feitos, sei lá quantas mãos ainda vão vir para construir isso com a gente, né? Então, Miri, com certeza eu agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho dessa história que parece um pouco maluca, né? Meio selvagem, mas que faz sentido, né? Inclusive, um aspecto que eu sempre trabalho, eu acho que é importante a gente olhar também na questão de bem-estar, é a gente olhar também se inspirar na natureza, né? Porque a natureza é sábia, né? Ela é perfeita, então ela pode trazer gigantes insights para nós e podem com certeza contribuir para nossa caminhada. Então, gente, é isso. Vejo vocês, mulheres, no próximo Mulheres Inteligentes que Multiplicam Patrimônio. E se você quiser encontrar a Ju, qual que é o teu Instagram? Pletju. E também a gente tem o Quântica Conexão, que é o Instagram do evento da Jornada Decide. Lá você vai encontrar e tem vários eventos, né, que a Ju já fez aí na sua estrada, né, atendendo a esse chamado aí de comunicação, de levar a mensagem para as pessoas aí do que a gente naquele momento está precisando ouvir. Muito obrigada, Miri, pela oportunidade. Até o próximo Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. Let's go, girls.